Pastor abre igreja e combate tempo pedindo dízimos e ofertas e quem cobra para pregar. O título desse artigo, que saiu no site O Buchicho Gospel, foi lido em voz alta pela minha esposa ontem, quando voltávamos do Rio de Janeiro, e eu estava no vão central da Ponte Rio-Niterói. Ela viu o artigo pelo grupo do WhatsApp da nossa igreja e leu em voz alta para mim. E naquele momento eu perguntei: que pastor é esse e onde você viu isso? Ela disse: está aqui no grupo da nossa igreja. E olha só quem é o pastor. E ali estava uma foto minha. Quando ela me disse que o site onde foi colocado isso é o Buchicho Gospel, eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque imaginei, certamente as notícias podem estar distorcidas aí nesse site. E de fato, só pelo título nós já encontramos sérios problemas aqui. Porque em primeiro lugar está dito: pastor abre igreja. Só que igreja não se abre. Igreja não é empresa. Eu nunca abri uma igreja. Igreja se forma. Outro problema é que o título dá a impressão de que a nossa igreja é recente, que ela se iniciou agora, quando na realidade nós estamos com a Igreja Bíblica Cristã formada desde 7 de outubro de 2001. Nossa igreja já tem 17 anos. E é dito que ela foi aberta para combater o tempo, pedindo dízimos e ofertas e quem cobra para pregar. Dá a impressão que a igreja existe por esse propósito, que seria um absurdo, né? Logo a seguir vem o nome da igreja que eu pastoreio, Igreja Bíblica Cristã, e eu quero lembrar que igreja, para mim, não é denominação. Nós temos um nome apenas por uma questão legal, porque a partir do momento em que estamos num local público, onde as pessoas dão doações para a obra missionária, nós precisamos prestar contas com a Receita Federal e precisamos ter um CNPJ. Então, por conta de querermos andar legalmente, é que temos um nome, Igreja Bíblica Cristã. Nome este que, inclusive, foi o próprio Deus que nos orientou a ter no ano de 2001, quando a igreja foi formada na direção do Espírito Santo de Deus. E aqui no subtítulo também nós temos um sério problema, porque é dito o seguinte: na Igreja Bíblica Cristã, o tempo se falando em dinheiro. Como assim o tempo se falando em dinheiro? Quem congrega conosco sabe que nós não usamos tempo algum do culto para falarmos de dinheiro, a não ser que na própria pregação seja mencionada alguma coisa a respeito da necessidade que temos de contribuir na obra de Deus. O que, aliás, raramente acontece, porque nas nossas pregações nós não temos nenhum foco na questão financeira. Nós oramos, pregamos o evangelho, os irmãos realmente convertidos contribuem por amor, não por obrigação. De fato, nós não cobramos dízimos, e nem falamos de ofertas. Nós simplesmente pregamos o evangelho e os irmãos convertidos a Cristo, naturalmente, aliás, espiritualmente, por obra do Espírito Santo, decidem ajudar na obra de Deus. E, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí é dito mais ainda, além de insinuar que nós usamos tempo falando de dinheiro, é dito também que esse tempo que falamos de dinheiro pode agradar gregos e troianos. Agradar gregos e troianos, mas quem disse que nós estamos nos importando em agradar o homem? Se eu quisesse agradar o homem, como disse Paulo escrevendo aos Gálatas, eu não seria servo de Cristo. Eu quero apenas agradar a Deus. E aí eles colocaram aqui esse título, e quando eu cheguei em casa e fui conferir o artigo, eu já imaginava que haviam distorções, e de fato há, e eu quero fazer um apelo aqui a você, por favor. Se você faz parte de algum grupo no WhatsApp, onde esse artigo aqui foi compartilhado, eu peço que, por favor, você publique no seu grupo do WhatsApp a minha resposta a este artigo.
a minha resposta ao Buchicho Gospel, por favor, porque eles disseram aqui no artigo que se basearam no que está escrito no nosso site, mas está distorcido o texto do que está escrito no nosso site. Eles se basearam no site igrejabiblicacristã.org e aqui logo no início do site é dito por um retorno ao Evangelho de Cristo. Essa é a missão da nossa igreja, da igreja que o Senhor me confiou pastorear, das suas ovelhas, sendo eu também uma das ovelhas do Senhor. E quando se clica aqui em Saiba Mais, então aparece o texto Nossa Proposta, cujo subtítulo é Um Retorno ao Evangelho de Cristo. E aqui então está o texto na íntegra, com as práticas que nós não adotamos na nossa igreja, práticas que nós não adotamos na nossa igreja. Só que não são colocadas todas as práticas que não adotamos no texto do site, talvez eles tenham achado que são muitas, inclusive eu nem havia contado quantas são, mas o site diz que são, o artigo da Buchicho Gospel diz que são 37 pontos, eu não tive o trabalho de contar, mas eles tiveram, e só que houve um problema sério, porque não foi muito bem esclarecida a nossa proposta. E não foi colocado aqui no texto do Buchicho Gospel o link para que as pessoas conferissem a origem do que eles estavam falando. Não foi sequer colocado o link do site da nossa igreja, muito menos o link da página Nossa Proposta. Então, foi algo feito primeiramente sem o meu consentimento. Daí, depois que eu li aqui no texto, me ocorreu a ideia de procurar nos meus e-mails se eles tinham mandado algum e-mail me perguntando se poderiam enviar, ou fazer, melhor dizendo, uma notícia utilizando o meu nome e o nome da igreja que eu pastoreio. E, de fato, eu encontrei um e-mail de ontem mesmo, 17 de setembro, que foi postado às 11 horas e 48 minutos. Neste horário, eu estava indo para o Rio de Janeiro, mais especificamente para São João de Meriti, mais especificamente para São Mateus, para fazer uma visita a um parente que eu não vi há muitos anos e que, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho ali para ele e ficamos muito felizes e emocionados quando ele entregou a sua vida para Jesus, dizendo que se arrepende de seus pecados e que recebe Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para sempre. Um tio meu, que está para fazer 88 anos de idade e que eu já não via há cerca de 10 anos, mais ou menos. Então, ficamos muito felizes, né, de revê-lo. Então, estava sendo uma viagem maravilhosa de volta, eu estava me sentindo nas nuvens, né? E quando chego em casa e vejo isso, vejo que o e-mail foi passado num horário que eu não teria como ler, às 11h48. Provavelmente eu estava na ponte mesmo, indo lá para São João de Meriti, né? Eu moro em São Gonçalo, então eu tenho que passar por Niterói, atravessar a ponte, chegar no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, e seguir em direção a São João de Meriti. E aí eu recebi 2 e-mails. O primeiro e-mail veio antes, veio às 10h38. Nesse horário, eu estava me preparando para sair, né? E eu não tinha como ver esse e-mail. O primeiro e-mail foi dizendo o seguinte: assistimos seu vídeo no canal e visitamos o seu site. Gostaríamos de fazer uma matéria a respeito do assunto e também pedimos autorização para baixar e postar o vídeo em nosso canal. E aí, o vídeo ao qual eles dizem respeito é esse aqui, Por um Retorno ao Evangelho de Cristo. Esse é o título do vídeo, Por um Retorno ao Evangelho de Cristo. É o vídeo que está no canal A Deus Toda a Glória e também no canal da Igreja Bíblica Cristã. E então, eu não vi esse e-mail, e esse e-mail, o primeiro que eles enviaram, foi postado às 10h38, e o segundo, no mesmo dia,
foi postado às 11 horas e 48 minutos, portanto, apenas 1 hora depois. Eles me enviaram o e-mail, repito, o primeiro e-mail, às 10h38, perguntando se tinham autorização para baixar e postar o vídeo no canal deles. E 1 hora depois apenas, eles respondem o seguinte: como não houve um retorno até o fechamento da edição, baixamos o vídeo e também postamos em nosso canal. Se for do desejo do pastor que retiremos o vídeo, nos envie um e-mail ou nos chame pelo Zap, que assim o faremos. E agora? O vídeo já está lá no canal deles, com dezenas de comentários. Eu quero agradecer por aqueles que estão me defendendo lá. Agradeço muito aqueles que conhecem o meu ministério, a seriedade do meu ministério, estão combatendo, porque o vídeo que eles estão publicando no artigo do site O Buchicho Gospel, o vídeo não é o vídeo que está no meu canal. É o mesmo vídeo, mas foi republicado no canal Buchicho Gospel, um canal que é monetizado, ou seja, eles querem ganhar dinheiro com o meu vídeo, né? E aqui está o vídeo com outro título: Pastor abre igreja e promete combater. Eu não prometo nada, mas que história é essa? Pastor abre igreja e promete combater? Ou seja, eles fizeram ainda pior do que no título do artigo. Porque o título do artigo diz: pastor abre igreja e combate tempo pedindo dízimos e ofertas e quem cobra para pregar. E lá no vídeo colocam: pastor abre igreja e promete combater. Eu não prometo nada. O próprio Senhor Jesus disse: não jureis. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, não jureis por nada. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então é uma distorção em cima da outra. E eu só peço a vocês que orem, por favor, por mim, me ajudem em oração, orem pela minha família, orem pelo ministério que eu pastoreio, orem pela Igreja Bíblica Cristã, orem pelas igrejas que estão se formando em todo o Brasil e até fora do Brasil, unidas ao nosso ministério, porque o nosso trabalho é um trabalho sério. E se você não o conhece, eu peço que, primeiramente, você leia o que está escrito aqui no site da Igreja Bíblica Cristã, por um retorno ao Evangelho de Cristo, clique em Saiba Mais e leia a nossa proposta. Por favor, leia diretamente o que está escrito no site da Igreja Bíblica Cristã e desconsidere o que está escrito no artigo do site O Buchicho Gospel. Eles não agiram corretamente comigo. Agiram corretamente perguntando se poderiam escrever a matéria e baixar e postar o vídeo no canal deles. Só que agiram incorretamente, e eu até diria maldosamente, quando apenas 1 hora e 10 minutos depois disseram que, por eu não ter retornado o e-mail, eles então fecharam a edição, tomaram a liberdade de baixar o vídeo e de postar no canal deles, que é monetizado, e o pior, distorcendo as minhas palavras. Eu não estou aqui para julgar quem escreveu o texto do site Buchicho Gospel, talvez tenha feito inocentemente, mas ainda que tenha sido feito sem querer, distorceu os fatos e prejudicou a minha imagem e a imagem da Igreja Bíblica Cristã. Eu peço que vocês orem por nós, por favor, porque há cerca de 4 dias atrás, um querido irmão em Cristo, e juntamente com sua esposa, me alertou dizendo: Pastor Alan, eu tenho certeza, porque o Espírito Santo falou forte ao meu coração, e por conta desse vídeo aqui, por um retorno ao Evangelho de Cristo, vai se levantar uma grande perseguição contra o seu ministério. E ele até disse, contra o nosso ministério, porque ele também faz parte dele. Então, peço que vocês orem por nós, orem pelo nosso ministério, por favor, porque a perseguição já começou. E não poderia ser diferente. Agora, eu não fico chateado, eu não fico triste, pelo contrário, eu fico alegre, porque o Senhor Jesus nos dá uma grande promessa. Ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus.
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavras do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Então, nos alegremos, exultemos, mas por favor, não esqueçam de orar por nós. Que Deus te abençoe e você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus.